Boa noite, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com os nossos amigos missionários, com a missionária Lani, a missionária Emily, o Matheus está aqui no... Ele está com vergonha, mas está aqui no canto. A Radassa aqui em cima e minha esposa Carol. Estamos aqui conversando sobre a obra missionária e decidimos fazer um vídeo entre amigos. Aí cada um vai falar um pouco da sua história no campo missionário. E vamos começar com a missionária Elane. Ela vai falar um pouco da experiência dela aqui em Moçambique em 3 meses. Olá pessoal, sou missionária Elane, faz 3 meses que eu estou no campo missionário em Moçambique, trabalhando como coordenadora de uma creche. E os primeiros dias aqui foi muito impactante para mim. Primeiro, pela ausência, né, da família, a saudade que a gente sente da nossa pátria, dos nossos amigos. E por outro lado também o choque cultural que a gente sofre ao chegar. A questão da linguagem para mim foi muito forte, que apesar de aqui em Moçambique as pessoas falarem português, eu tive muita dificuldade para compreender as pessoas e ainda tenho. Às vezes eu preciso que alguém traduza para mim, mesmo sendo português, para eu conseguir compreender o que está sendo dito. Mas tem sido uma experiência muito boa, nos traz um crescimento espiritual e pessoal muito grande. E está sendo um tempo bom, um tempo que Deus preparou para a minha vida e eu glorifico ao Senhor por isso. Missionária, o que impactou mais aqui? Porque a forma de viver das pessoas, a realidade mesmo da vida, assim, do trabalho, das dificuldades de carregar água todos os dias, as famílias que a maioria dormem em esteiras ou então em capulanas estendidas, a condição das moradias, a escassez mesmo, que é bem impactante. Do que você gostou daqui de Moçambique? Testemunho. O que eu mais gostei aqui foi das pessoas. A forma como as pessoas nos recebem, como as pessoas demonstram a sua alegria, a forma como elas se relacionam com nós missionários. É bem emocionante. E a comida? Gostou? A comida eu gostei. Só tive um pouco de dificuldade com marreu, que é uma bebida tradicional daqui da África, feita de milho branco, que eu tô tentando ainda me acostumar, mas eu gosto da chima, gosto da couve, da matapa, que é feita com folha de mandioca, não sei se eu falei correto o nome, mas é feito com folha de mandioca, achei uma delícia. A couve com amendoim é muito bom também, eu gostei da comida daqui. Tá de saudade do Brasil? O que tem mais falta aqui? O que eu sinto mais falta é da minha família mesmo. Eu morava com a minha mãe e sempre que eu chegava em casa eu tinha o hábito de já entrar chamando ela. Então, os primeiros dias eu senti muita falta dela. Você é solteira, casada? Eu sou solteira. Sou solteira aqui no campo. Esperando o Senhor, né? Vivendo um dia de cada vez, esperando com paciência. Amém. Aqui foi a missionária Laine. Agora nós vamos conversar com os jovens missionários, Matheus e Emily, e contar as suas experiências aqui em Moçambique. Amém. Acho que é melhor, amor, você começar. Começou por você, né? Bom, pessoal, estamos felizes de estar aqui agora nesse momento, conversando, tendo esse bate-papo. Eu cheguei em 2017, cheguei aqui solteiro, com 18 anos de idade, e nós começamos aqui a realizar um trabalho missionário junto com um parceiro, o missionário Neemias. E para a glória de Deus, com o tempo, o Senhor preparou todas as coisas, preparou meu casamento, e hoje estou aqui feliz, servindo ao Senhor. Lá se vai 7 anos servindo ao Senhor aqui em Moçambique. Então, meu nome é Emily. Na verdade, a minha história aqui em Moçambique começa com ele, né? Primeiro ele serviu ao Senhor aqui como missionário, retornou para o Brasil, mas eu não estou aqui, ele só foi o instrumento de Deus para que eu chegasse, porque o Senhor já tinha prometido a mim que chegaria em Moçambique especificadamente, né? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu recebi um broche assim,
eu não sabia com a bandeira de um país que eu não conhecia. E o pastor que me presenteou, ele disse, você não entende hoje, mas um dia você vai entender. E era a bandeira de Moçambique. E hoje eu entendo que o Senhor queria me trazer a essa nação, que eu tanto amo também. Então eu cheguei aqui em 2023, né? Nós casamos em 2021 e ficamos 2 anos lá, quase 2 anos lá no Brasil. Viemos para começar a servir ao Senhor aqui. Agora ele como voltar, eu chegar como casal para servir na obra de Deus aqui. Então, é um tempo muito bom. Eu mesmo sou muito suspeita a falar da obra missionária aqui em Moçambique, porque eu amo muito. Eu tenho certeza que foi o Senhor que nos colocou neste lugar, que foi o Senhor que nos orientou a estar aqui. Né? Não é fácil você lidar com outra cultura, você lidar com tantas diferenças, né, que acontecem, lidar também com as questões espirituais, o peso espiritual também, que é lindo o trabalho, você fazer o trabalho, a obra de Deus é muito gratificante, mas também nós não podemos esquecer de que nós também lidamos muito com o mundo espiritual, principalmente quando se diz África, né? Então, a gente vê uma opressão, o quanto que o inimigo das nossas almas, ele aprisiona pessoas aqui. E nós conseguimos identificar isso e não é fácil. Você está literalmente arrancando vidas da mão de Satanás. Então, ele realmente não fica nada satisfeito. Então, nós lidamos com essa pressão, mas o Senhor tem feito coisas grandes. Nós não estamos aqui para falar das coisas difíceis, estamos falando aqui das bondades que Deus tem feito, almas sendo transformadas, vidas sendo transformadas, Deus operando grandes milagres, prodígios, maravilhas. O mais bonito é ver pessoas se rendendo ao poder do Evangelho. Hoje eu estava na igreja e nós estamos ensaiando com os adolescentes que fizemos um tempo de discipulado, né? E vai ser a graduação desse grupo de discipulado. E nós estávamos ensaiando para cantar uma canção que diz assim: só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro salvador, só Jesus salva o pecador. E quando aqueles adolescentes cantavam, eu começava a sentir a presença de Deus, eu começava a me emocionar de ver, né, vidas conhecendo a Cristo, tendo suas vidas transformadas, tendo a sua história de vida transformada. Eu acho que isso é o mais gratificante. E o que foi que mais impactou vocês aqui em Moçambique? Mateus. Bom, para mim o que mais me impactou, assim, muitas coisas aconteceram, né? Mas o mais impactante aqui é a forma, né, de como eles são hospitaleiros e recebem a gente. A gente vê que o pouco que nós fazemos aqui, mas eles recebem com tanta alegria, com tanto amor e transmite isso para nós, né? A sua alegria. Então, vocês sabem como é o povo africano, vocês sabem como é que eles recebem, né, muitas das vezes a nós aqui. Então isso nos marca muito. É por isso que eu acho que muita pessoa que vem na África, ela sempre quer voltar, porque alguma coisa atrai, e o que atrai realmente é essa hospitalidade, né, a questão do receber o Evangelho. É lindo porque eles recebem com muita facilidade o Evangelho para a glória de Deus. Você vê que são pessoas realmente sedentas e que precisam conhecer a Cristo. Para mim, o que mais vai me impactar, que tem me impactado, é a alegria que eles lidam com tudo, né? Eles lidam tudo com alegria, com um sorriso no rosto, que a gente fica olhando assim. Quantas vezes nós no Brasil, nós temos tanta facilidade na nossa vida, nós temos tantas oportunidades que eles não têm aqui, realmente não têm essas oportunidades, essas facilidades. E eles lidam com a maior simplicidade do mundo, com aquela alegria. Então você vê essa diferença, né? Às vezes a gente começa a observar as crianças aqui, as diferenças das crianças do Brasil para as crianças aqui de Moçambique. Nós estávamos cantando aquelas canções que a gente costumava cantar no Brasil. Esses dias nós estávamos na aldeia. Aquelas canções simples, né? Homenzinho torto, essas canções simples. E eles estavam tão alegres por estar cantando aquilo. Aí eu fiquei pensando, as crianças no Brasil hoje nem, né? Às vezes nem se importa muito. Então, às vezes, coisas que no Brasil as pessoas acham tão normal,
aqui às vezes acaba sendo algo tão diferente, tão... como é que eu posso dizer? Me fugiu assim a palavra. Especial, né? E eu acho que o que me impacta mais é essa alegria que eles lidam com tudo. O que me decepciona muitas vezes aqui em Moçambique é a dificuldade que a gente tem para coisas simples, né? Isso eu acho que todo missionário, não é verdade? Sim. Todo missionário aqui, É a gente está verdade. cercado aqui de missionários, acho que isso aqui é uma das maiores dificuldades, né? Que nós temos. Por exemplo, uma simples ida no banco é muito complicado. Um simples troca de documento é muito complexo. Outra coisa que eu posso explicar. Você precisa resolver uma coisa aqui em Moçambique. Por exemplo, você precisa fazer compras de alguma coisa para o projeto. Você não pode programar duas coisas no dia distintas, porque você não vai conseguir dar conta. Porque a dificuldade para coisas simples, às vezes a demora de coisas simples, essas coisas, né? A demora para coisas simples que acontecem no dia a dia, isso que acaba nos entristecendo mesmo. E eu acho que não só a mim, mas todos os missionários que também estão e convivem aqui em Moçambique. Às vezes, por exemplo, você precisa fazer muitas coisas no dia, você não consegue aquela lista. E não conseguimos entender porque muitas vezes a dificuldade acontece, porque, né, essas coisas assim. Porque as dificuldades acontecem. Às vezes a gente não consegue entender, mas acaba sendo... não sei se também a facilidade da tecnologia muito avançada do Brasil também nos faz querer tudo muito rápido, né? Pode ser isso. Parte de documentação, tudo a gente faz ali na internet rapidinho, tal, ali, uma coisa rápida. Aqui não, você pega a fila, você vai daquela forma mesmo, tem que escrever, escreve errado, faz de novo, não é assim. Ouvimos o casal missionário Emily e Mateus. Agora Arthur faz A pergunta, alguma tá bom. coisa. Oi, gente, eu nem assisti esse vídeo. Agora eu quero fazer pergunta para o casal dono do canal. Agora, a minha parte de entrevistadora, né? Eu queria ter uma pergunta para fazer para vocês. Eu e a missionária Elaine ainda não temos filhos, mas eu queria perguntar para vocês sobre as maiores ou a maior dificuldade de ser pais no campo missionário. Lidar, né, com essas diferenças culturais que a gente vive como adultos é mais fácil. Mas quando envolve criança, como é que vocês, sendo pais de 2 no campo, o que vocês acham que seria assim, a maior dificuldade que vocês sentem? Então, gente, é lidar com medo mesmo. Na verdade, para voltar aqui, a gente teve essa pergunta, acho que na hora do aeroporto, a mídia da igreja, né, falou sobre a nossa expectativa de volta ao campo. E eu tive que lidar com essa questão mesmo. Desde o momento que nós tivemos a direção, né, da nossa igreja, que estaríamos vindo à África, a gente teve que submeter o nosso medo diante do Senhor. Por questões de saúde, questões na área da educação, porque é um país que tem as suas limitações, né? Nós vivemos num país também que tem, mas aqui é um país novo. Moçambique tem 50 anos, né? Que foi... que tem sua república, né? Que foi... Independência, né? Independência. Foi se livrou da colonização de Portugal. Então é um país que está também em desenvolvimento. E tem as questões de recursos na área da saúde, é muito caro. Aí a gente tem que lidar mesmo com isso e colocar diante do Senhor. Mas, por exemplo, eu tenho também muitas experiências com Deus, e de livramento, de vitória. Então, eu percebo que a nossa fé, né, Alce? Ela tem desenvolvido muito em relação a isso. Hoje mesmo, o Caleb, ele está gripado, a Daça teve o diagnóstico de H. pylori, de malária, já está fazendo tratamento. E eu sinto o meu coração assim mais em paz, sabendo que Deus,
Ele vai cuidar e Deus vai mandar os recursos para que a gente venha fazer, né, o tratamento. E a outra questão, que eu acho que também a Sofia poderia falar um pouco, é a questão da falta de apoio, né, Semir? Que lá, por exemplo, aqui a gente não tem avó, tio, até estávamos aqui com alguns missionários que também têm filhos e citou essa questão. Aqui você não tem as tias das crianças, não tem a avó. Apoio, a né? rede de apoio. Então, para que nós possamos fazer um trabalho, a gente tem que estar se dividindo, né, amor? É verdade. Aí você também poderia contar um pouco da sua experiência, cuidando do Caleb e da Radassa, nos momentos aí, né? Quando a gente tá ali na escola, e eu também, quando você precisa ali, tá também fazendo o trabalho da obra. Que às vezes vocês veem a gente saindo, fazendo o trabalho, tem toda uma logística por trás disso. E aí falta essa rede de apoio pra gente, e a gente também tem que saber lidar com o tempo e saber respeitar um espaço do outro também, né, amor? Verdade. Na criação deles. E é isso, gente. São vários dilemas, mas colocados diante do Senhor, diante do altar, eu creio que tudo dá certo no final. Como nós temos experiência disso, né, amor? Isso mesmo. E a Semir quer falar Senhora, mais? fala. Quer falar alguma coisa? Muitas vezes o medo vem, é normal porque somos ser humano, o medo vem, mas ele não pode nos dominar. E deixar Deus no controle, trocar tudo na mão de Deus. Que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da missão. Então, se Ele envia para um lugar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele nos mandou para Moçambique com 2 filhos, porque Ele sabia que nós seria capaz de ficar em Moçambique com 2 filhos. É bonito ver, porque às vezes tem pais que dizem assim, não, porque agora eu vou cuidar dos meus filhos, não vou fazer nada porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, minha prioridade é meus filhos. Sim, a prioridade são os seus filhos. Porém, a obra de Deus, a seara do Senhor é grande. Você pode fazer junto com seus filhos, com uma parceria, né? Vai dar certo, vai dando certo. Não é fácil, porque você cuida de 2 igrejas, né? Você cuida de 2 igrejas. A igreja dentro de casa, a igreja Verdade. fora de casa. Verdade. Mas você ensinando os filhos a amar, a ter ali o amor de Deus e o amor pela obra, a entender que ele também faz parte. Né? Isso é muito importante, porque eu lembro quando chegou uma fase da minha adolescência, eu estava passando por uma situação e que eu disse assim, mãe, eu não preciso passar por isso, porque Deus chamou vocês, não foi a mim. E eu estava sentada no chão da cozinha da minha casa e minha mãe disse assim, nunca mais repita isso, porque no seu sangue corre uma herança sacerdotal. Então, nós entendemos, se Deus chamou a nós adultos, como casal, família, também chamou os filhos. Estamos aí para servir, né? Eu queria aqui também falar o que eu observo muito importante, que a missionária Emily faz. Eu estou aqui há quase 3 meses, a missionária Emily está aqui mais tempo, mas diversas vezes eu já vi ela ensinando coisas muito básicas da vida para as mulheres casadas. Tipo, organização da casa, como é que faz feira, como é que cuida do corpo, coisas muito simples que elas não sabem. E elas ficam surpresas com os ensinos, né, que a missionária organiza e fazem com ela. Fala um pouquinho sobre isso, missionária. Eu costumo sempre trazer assim para elas assim, nós temos um momento das mães, o círculo de oração, né? Nós inserimos a oração de uma maneira muito forte para elas entenderem sobre o poder da oração, mas também é um momento que nós temos com elas. Então, nós trazemos todos dos temas mais simples do dia a dia da nossa vida para aprimorar elas para o seu dia a dia também, né? Então, eu já dei estudo sobre cuidar das finanças, eu já separei lista de tipo, o que fazer com aquilo que elas conseguem, como ajudar os maridos, também como cuidar do seu lar, como cuidar... Eu não tenho filhos, mas às vezes eu tenho que aprender para conseguir passar para ela. Por exemplo, às vezes eu via mulheres que começavam a se arrumar mais e os filhos andar com roupa rasgada. Então eu comecei a explicar para elas sobre a importância de cuidar delas e também cuidar daqueles que são dependentes dela, cuidar dos filhos. Eu achei muito bonito, foi missionária Elaine, quando falamos sobre isso, no outro dia encontrei a mãe e o filho estava de sapato, sapatinho. Ela falou assim, eu aprendi, então meu filho hoje, se eu estou de sapato, meu filho também está de sapato.
Então eu achei muito interessante isso. Por exemplo, já teve dias de trazer sobre o corpo. Então eu trouxe imagens, porque aqui tem muitas culturas assim sobre o corpo, né? De que mulheres, por exemplo, que pode fazer, que mulheres não podem fazer. Coisas assim do universo feminino, que depois até se a missionária Carol quiser, a gente pode trazer essas culturas, né? Que são bem, pra mim foi bem chocantes, mas hoje eu consigo lidar. Então eu fui pesquisar, principalmente com os mais velhos, com os profissionais de saúde daqui, para entender qual o sentido dessa cultura para trazer, né? Então, eu comecei a trazer imagens do corpo humano da mulher, então, da mama, das partes íntimas, para elas entenderem o que tem dentro delas. Não, olha, coisa simples, né? Que a gente aprende nas aulas de ciências aí ainda do ensino fundamental. Então, fui trazendo para elas entenderem as ligações, a gente começa a trazer sobre a cultura deles, a cultura da Bíblia e o que realmente acontece, né, no nosso corpo humano, no funcionamento. Então eu sempre costumo tratar tudo isso com elas e graças a Deus nós temos visto muitos milagres que o Senhor tem feito. Elas se levantarem em oração, se levantarem mesmo assim como mulheres de Deus, mulheres sábias que edificam lá e mulheres que cuidam de si, cuidam dos seus filhos e trazem a cultura de Cristo para sua casa. É muito gratificante isso para mim e eu vejo que tem tido muitos resultados para a glória de Deus e a gente tem feito esse trabalho. Foi maravilha esse momento que nós, como aqui conversando, né, decidimos fazer um vídeo. Cada um aqui, a Emily, a Elane tem um canal no YouTube. Aí nós vamos deixar aqui o canal delas para vocês seguir elas também. Cada um mostra na sua visão Moçambique. Cada um aqui tem uma visão e mostra no seu canal a visão que eles têm. Então, se vocês gostarem desse vídeo, vocês podem pedir outros que podem fazer. Perguntas com resposta, tá bom? Então, dá like, curte, comenta, fala, compartilha, que vocês querem ver outras coisas das missionárias, dos missionários. E a nossa vai ter uma meta, ao final do ano, chegar a 3.000 inscritos. Nos ajude. Em nome de Jesus. Qual é a sua meta, Elane? A minha meta até o final do ano, eu gostaria de chegar em 1.000. A missionária, seria né? muito bom. Emily. A minha meta é conseguir postar. Então, cada um tem uma meta. Amém? É conseguir postar, pelo menos conseguir postar. Se vocês gostarem e querem ver mais vídeos sobre nós aqui, minha família, a família da Emily e Mateus, a missionária Elaine. Somos uma família que moramos juntos. Somos vizinhos. Se você gostar desse vídeo, pode pedir que nós vamos fazer outros. Perguntar se estamos em Moçambique, nós vamos falar para vocês, tá bom? Tchau. Deus abençoe. Orem por nós. Que Deus abençoe vocês. Amém? Apareceu.